bom estar de volta aqui com vocês. A gente vai ampliar esse tema para talvez aquilo que é considerado o eixo central, a espinha dorsal da constituição da saúde mental. Estamos falando de crianças e adolescentes, né? Aquilo que é aquela sutil tessitura, a composição de um tecido sofisticado, que é o aparelho psíquico de crianças e adolescentes que vão constituindo aquilo que as psicologias chamam de desenvolvimento emocional a partir dessa instituição social, família, em conexão com outra instituição social fundamental, que é a escola. Então, o tema está atravessado pela intervenção dessas duas instituições. Aqui hoje temos pais, temos professores e todos no mesmo barco, numa mesma direção, na direção de um projeto educativo. A função da escola é ensinar, é transmitir o conhecimento, e essa função da escola, ela exige um pré-requisito, que é a educação com E maiúsculo. Ou seja, para que a escola possa efetivamente fazer a sua parcela, é necessário que esse pré-requisito tenha sido atendido, no sentido de que a criança consiga chegar à escola educada no sentido psicanalítico, que nós vamos desenvolver aqui hoje através desse tema, né? A formação, a constituição da condição de sujeito, ela se dá através de um longo processo, lento, gradual, imperceptível ao olho para os pais. O projeto de desenvolvimento, ele exige para cada um dos nossos filhos, em se tratando de criança ou de adolescente, uma tarefa muito complexa, que eu vou dividir em dois campos, que seria a primeira tarefa, a sensação de inserção social. Quer dizer, aquilo que atribui à criança uma espécie de passaporte para o campo social é a sensação emocional de que, além de eu ser querida, além de eu ser amada por esses adultos que estão à minha volta, eu preciso me sentir inserida entre meus pais. Então, o projeto de inserção social é um projeto aparentemente automático, né? A criança vai se inserindo pouco a pouco, né? Deve ter profissionais aqui da educação infantil, né? Que lidam com esse processo trabalhoso, penoso para os educadores e penoso para as crianças, que é a tarefa de buscar. Esse não é um projeto em si, né? De buscar a sensação de estar inserido, querido, acolhido pela comunidade que está à minha volta, independentemente da maneira como eu funciono, independentemente da forma com que eu me coloco, das minhas limitações, das minhas atribuições, da minha inteligência, das minhas dificuldades.
Enfim, a trajetória existencial humana, ela está marcada interminavelmente, inclusive para nós adultos, por essa necessidade permanente de nos sentirmos acolhidos, de nos sentirmos reconhecidos e, portanto, identificados da massa indiferenciada. O nome que a gente atribui aos nossos filhos é o primeiro passo na direção do segundo ponto, além da inserção, que é a questão da construção da identidade. Aquilo que a criança desenvolverá ao longo da sua existência, porque a identidade não é algo que se constrói na infância e se acaba a construção na adolescência e entra-se na vida adulta com uma identidade já estabelecida e imutável. A identidade de cada um de nós é fruto de um processo permanente, é como diz a cultura popular, somos uma metamorfose ambulante e permanente. Portanto, o processo de constituição da identidade, daquilo que eu sou, que é a representação da maneira como eu me sinto visto pela comunidade que está à minha volta, seja pelos meus pares, seja pelos meus pais que me amam, seja pelos profissionais de educação na escola. Esse processo doloroso de se conquistar uma espécie de passaporte civilizatório, aquilo que, além de mais tarde a carteira de identidade, a carteira de motorista ou passaporte, que me identifica como um adulto, como um humano, com um sobrenome, com uma identidade, com uma etnia, com um credo religioso, ela vai para além de todos esses atributos e ela é resultado de algo que foi feito, pelo menos segundo Freud, fundamentalmente no período de 0 a 5. Então, nesse período essencial, fundamental, talvez essa tenha sido a contribuição mais preciosa da psicanálise, apontar no final do século XIX, início do século passado, para a importância que a infância passou a ter a partir de então. Porque infância, até o final do século XIX, era algo quase que indiferenciado da vida adulta. A criança era entendida como um adulto em miniatura, e na Revolução Industrial rapidamente foi para a linha de produção e estava na lavoura, dependendo do lugar geográfico do planeta. O desenvolvimento da tecnologia, os frutos que foram alcançados pela humanidade a partir da Revolução Industrial, trouxeram uma certa ideia de progresso, uma certa ideia de avanço, que propiciou uma sofisticação na transmissão do conhecimento e na escolarização. Esse é um fenômeno que não tem 200 anos ainda, é um fenômeno muito novo na história da humanidade. E o Freud identificava o bebê da época, que era o mesmíssimo bebê do século XXI, ele dava uma espécie de alcunha e chamava de Sua Majestade o Bebê. A psicanálise traz uma contribuição valiosíssima, dizendo o seguinte: olha, o que acontecer nesse período inicial da vida da criança determinará, para o bem e para o mal, aquilo que ela será a vida fora. Bem, mas depois dos 5 anos não há mais nada a fazer. Então, claro, a possibilidade de intervenção no psiquismo humano é interminável, mas esse período inicial é um período crucial. E a psicanálise mostrou
a importância do acolhimento e da veiculação do afeto na direção do bebê. A importância do aleitamento, a importância da criação dos vínculos afetivos, uma estrutura familiar razoavelmente estável, que pudesse trazer para a criança uma sensação de segurança, de ser acolhida, de ser bem tratada, de se sentir confortável do ponto de vista orgânico, tinha repercussões importantíssimas ao longo da existência. Isso veio a trazer para a humanidade um ganho extraordinário do ponto de vista da saúde mental e das psicopatologias que existiam naquela época. A cinematografia americana está marcada por esse mecanismo dos enredos cinematográficos em que a criança abusada do ponto de vista físico, sexual, moral, qualquer natureza, acaba virando um pequeno monstrinho, e aquela sucessão, aquela recorrência de temáticas de serial killers que colocam a lente de aumento sobre a infância daqueles sujeitos, e fica aquela ideia estereotipada em lares desfeitos, em lares violentos, em lares de adictos, etc. O resultado era um pouco aquilo. Então, ao longo do século XX, essa ideia de que a importância do afeto, da estabilidade e de vínculos sólidos na primeira infância trariam, ou pelo menos aumentaria a probabilidade da ocorrência daquilo que a gente chama de saúde mental. E, portanto, houve avanços extraordinários. Mas trouxe também efeitos colaterais indesejáveis. Porque algumas pedagogias e mais tarde algumas psicopedagogias tomaram essa ideia de uma maneira bastante equivocada. E que, em suma, diziam mais ou menos o seguinte: se é tão importante esse momento inicial da vida do bebê, da vida da criança, é fundamental que nada falte e que Sua Majestade, o bebê, seja de tal forma entronada e que a missão dos pais é eximir a criança de todos os males e de todas as dores. Essas psicopedagogias, ou essa leitura equivocada da psicanálise, né, porque Freud jamais defendeu isso que está aí como título, jamais defendeu o mito da educação analgésica. Pelo contrário, o Freud, sempre que falou da educação, ele sublinhou a importância de exercitar na relação com a criança, a um só tempo, vínculos afetivos sólidos e desenvolver paralelamente, simultaneamente, a capacidade da criança progressivamente experimentar a inevitabilidade da frustração que a existência humana nos impõe interminavelmente vida fora. Esse não é um dado de uma etapa no desenvolvimento emocional da humanidade. A frustração não é encontrada exclusivamente na infância ou na adolescência ou em qualquer etapa do desenvolvimento humano. Ela é parte integrante da condição humana. Por isso, esse é um ponto de partida da nossa conversa hoje. O mito da educação analgésica. Quer dizer isso? Há uma impossibilidade, uma incompatibilidade, uma incoerência entre educação e analgesia. Educar, desenvolver, é sinônimo de permanentemente
levar a criança na relação com o exercício inevitável da frustração e da dor. A dor, do ponto de vista físico, orgânico, do adoecimento inevitável, né? E do sofrimento, da dor psíquica, ele é absolutamente inevitável. É preciso a gente fazer uma distinção, assim, no primeiro momento, entre a inevitabilidade da dor e na transformação da dor em sofrimento. A mesma dor infligida a vários humanos, ela será interpretada, decodificada, redefinida de uma maneira singularíssima. Cada um de nós responde a uma perda, a uma frustração, a um abandono, falando da dor emocional de uma maneira muito específica. De acordo com o quê? De acordo com como foi constituído esse tecido fundamental psíquico, constituído fundamentalmente nos primeiros anos de vida e que vai se mantendo pouco a pouco ao longo da adolescência, início de vida adulta. Eu costumo usar a metáfora da massinha de modelar para falar um pouco da possibilidade de redefinição daquilo que foi constituído no momento primordial. Quer dizer, de 0 a 5, a possibilidade da criança se transformar, se adaptar ao mundo, é incomensuravelmente maior do que na adolescência e assim progressivamente. Ou seja, todos nós humanos somos capazes de produzir mudanças em nós próprios. Mas é claro que à medida que a gente avança na escala cronológica, a possibilidade de mudança, em termos de probabilidade, diminui na medida que a gente avança no cronológico. E, portanto, a criança é um caldo de cultura bastante flexível, é uma massinha bastante transformável e que vai se tornando uma massa, especialmente no final da adolescência, muito mais complexa de ser transformada. Esse panorama trazido pela contribuição da psicanálise, que num primeiro momento coloca o bebê no centro da cena da família. O bebê é vivido e saudavelmente vivido e sentido como a razão de viver daqueles adultos que estão convivendo com ele ali à sua volta. Ele é o centro das atenções da família. Ele é a razão de viver de pai, mãe, adulto, avó, avô, etc. E, portanto, esse entronamento, ele é absolutamente necessário para a saúde mental do bebê e vida fora. Então, essa operação primária de entronizar o bebê, ela é quase que naturalizada na nossa espécie, pelo menos de 200, 300 anos para cá. Quer dizer, cultivar uma espécie de nobreza para o bebê, eu costumo chamar de pequenos príncipes e pequenas princesas, é um movimento natural da família contemporânea. E esse movimento é fundamental, uma condição sine qua non para a saúde mental. Mas é também uma condição sine qua non o destronamento desse bebê a partir de 3, 4, 5 anos, sob a forma de produzir na relação com essa criança
aquilo que o mundo contemporâneo promete, de uma maneira generalizada, para todos nós, uma espécie de existência indolor. A humanidade, especialmente depois da Segunda Guerra, especialmente depois do desenvolvimento dos psicofármacos, começa a se produzir substâncias, os antidepressivos, na década de 60, eles produziram uma espécie de panaceia, uma espécie de erradicação do sofrimento humano, com a fluoxetina e com outras substâncias mais sofisticadas que vieram em seguida. Como se a ciência tivesse descoberto, prometido e erradicado o sofrimento da condição humana. E toda a produção dos psicofármacos desde então, ela está voltada para uma espécie de promessa de uma existência indolor. E essa promessa de existência indolor é que está consubstanciada no inconsciente de todos os pais que amam os filhos. Tem uma expectativa idealizada, uma expectativa, eu diria, megalomaníaca, que meus filhos jamais passarão por nenhuma forma de dor, muito menos de sofrimento. E o meu amor é de tal dimensão que eu serei capaz, tão somente através do meu amor, através de uma boa alimentação, com bons cuidados pediátricos, estudando no Barilã e sendo cuidada de todas as formas e cercada de uma espécie de filial da Disneylândia dentro de casa, eu estaria assegurando a minha prole essa ideia super bem intencionada, eu diria amorosa, de garantir uma felicidade que nenhum pai na história da humanidade teve até aqui, que a gente gostaria de ter tido, e que a gente gostaria que a nossa prole tivesse, mas que essa é uma missão impossível, fadada ao insucesso. Até porque isso que a gente chama de felicidade hoje é uma construção a partir do iluminismo, e essa ideia de um bem-estar quase que permanente, acelerado pelo desenvolvimento da tecnologia, pelo avanço da medicina, pela conquista da longevidade da condição humana, que nos anos pós-guerra, a idade média da longevidade era perto de 50 anos, e hoje está nos 70 e tantos anos. Quer dizer, em poucos anos a gente aumentou a longevidade da humanidade, foram conquistas extraordinárias que a gente conseguiu. Avanços científicos indiscutíveis, vírgula, com efeitos colaterais adversos, perigosíssimos para o campo emocional, porque a promessa que está sendo veiculada, mais especialmente há 30 anos, vem se acelerando progressivamente. A virada do século, com o advento da internet, com o acesso às maravilhas que a humanidade foi conquistando, e com a lógica matemática do algoritmo, porque a gente não pode negligenciar a lógica matemática do algoritmo, que é uma lógica que oferece para cada um de nós, e oferece para a criança ou o adolescente aquilo que a gente gostaria de receber, e que a gente nem sabe exatamente. Quer dizer,
aquilo que a gente gostaria de receber a partir de tudo aquilo que a gente informou para os algoritmos. Então, há uma veiculação permanente pelas redes sociais, pelo acesso das redes de uma maneira geral, uma promessa sendo veiculada de que as múltiplas formas de entretenimento e a expansão aceleradíssima da virtualidade, a expansão da virtualidade em 20 e poucos anos, 25, 30 anos. E a gente precisa distinguir os efeitos da expansão da virtualidade, os efeitos da expansão das telas, do ponto de vista da veiculação do mito da felicidade, separar o joio do trigo entre nós, adultos. Sou de uma geração bem mais velha, mas todos aqui adultos, provavelmente com mais de 25, com exceção talvez de você, que temos recursos emocionais, precários que sejam, para colocar um filtro nessa veiculação da lógica matemática do algoritmo. Nossos filhos não têm esse filtro. A constituição da subjetividade de seres do século, nascidos no século XXI, são de outra natureza psíquica. Eu canso de ouvir no consultório pais dizendo: eu não consigo entender meus filhos. É como se eles os pais estivessem descrevendo um diálogo com os filhos, utilizando um idioma diferente dos filhos. Então, há uma certa perplexidade, porque a lógica que preside o olhar da criança e do adolescente do século XXI para o mundo, para a lógica do prazer, para a lógica da aquisição do conhecimento, para a lógica do imediatismo, da instantaneidade. Nós fomos criados, fala de mim, sou mais velho, a gente sabia, decorava o número de telefone da avó, da tia, da escola, tá? A gente tinha uma memória desenvolvida num determinado campo, né? Que se tornou obsoleto. Ninguém usa, vai procurar em página amarela ou lista telefônica. A gente, quando eu estudei numa instituição aqui no Rio, no São Bento, que tinha ainda tem, né, uma biblioteca em que os alunos iam fazer pesquisas sobre os gregos, sobre os romanos, a história medieval e tal. E havia uma profundidade nessa busca do conhecimento que está marcada pela superficialidade do campo contemporâneo. A instantaneidade, ela é marca constitutiva do psiquismo infantil e adolescente, independentemente da qualidade de educação, por mais esmerada que tenha sido de qualquer pai aqui dessa instituição escola. Porque é um atravessamento da ordem cultural, é um atravessamento invisível. Ela se dá num campo imperceptível ao olho nu. A constituição, para a gente fazer uma ideia do que se trata, a construção de uma lente específica para cada sujeitinho humano, através da qual ele passa a enxergar o mundo, e ela é marcada por essa condição de instantaneidade. E, portanto, a tarefa de botar... Tem professores aqui do Fundamental indo, né?
uma aula de química, matemática, português, seja lá o que for, 45 minutos, 50 minutos, adolescente de 13, 14, 12, 11, 9, Fundamental 1, sentados, ouvindo um professor. Imagino que aqui o uso do celular seja vedado, né? Dentro da lógica matemática, do algoritmo, da instantaneidade, através da qual essas crianças e adolescentes enxergam o mundo, é algo que não faz sentido nenhum. César, eu não vou usar nada disso, entendeu? Não vou usar nada disso na minha vida. Eu não preciso de nada disso. Eu tenho instrumentos, onde quer que eu queira, que me dão muito mais prazer, que me trazem uma espécie de prazer compulsivo, acompanhado simultaneamente de fadiga visual e outras sintomatologias próprias do nosso tempo. E a tarefa da educação, da constituição, daquilo que a maioria de nós pais prezamos, que é a construção de valores morais, a construção da ideia de alteridade, a construção de cidadania, a construção de generosidade, solidariedade humana, ela está marcada por uma dificuldade própria do nosso tempo. E eu sou capaz de entender a dificuldade que a gente está vivendo no nosso tempo, mas eu tenho dificuldade de entender a parcela de cumplicidade dos pais, em muitos momentos. Eu sei que os pais, com a melhor das intenções, estão fazendo aquilo que o coração manda. Quando a gente compra o celular, o tablet, a tela, e quando a gente propicia as formas de bem-estar e de prazer, a gente, numa certa medida, a gente está comprometendo a possibilidade de avanço na escala de desenvolvimento emocional. A escola tem que ser entendida como um ritual de passagem. A escola é um mecanismo propulsor do desenvolvimento emocional. Ela inclui esse prefixo do "des", e ela traz, assim, na constituição da grafia do desenvolvimento, ela traz uma ideia básica e fundamental, que é o seguinte: para desenvolver, é preciso romper o envolvimento. É preciso desembrulhar. É preciso destituir. É preciso retirar do invólucro. É preciso retirar do envolvimento. O bebê, se não tiver um invólucro uterino, ele não sobrevive. O invólucro uterino, o envolvimento da amamentação, da educação infantil, os primeiros anos de vida, esse envolvimento é fundamental. Se esse envolvimento perdura para além do devido tempo, ele passa a ser iatrogênico. Ele passa a ser fator de constituição de psicopatologia. E ele é confundido com amorosidade. O envolvimento, a partir de um determinado momento, se ele se mantém, ele inviabiliza o desinvólucro, o desenvolvimento. O desenvolvimento pressupõe a presença de asas, que propiciem voos progressivos.
A palavra autonomia, ela virou um pouco um mote em relação àquilo que a gente espera dos nossos filhos, né? Os pais perguntam assim, mas em que idade eu deixo meu filho ir ali na esquina, ou atravessar a rua, ou se mora perto da praia, ir até ali, colar, ou quando pega ônibus, se pega ou nunca pega ônibus, ou pode ir para a casa do amigo, dorme, pode ir para Búzios, com que idade se faz isso, né? Tudo que eu queria para os meus filhos era que eles conquistassem a autonomia. A autonomia desejada, imprescindível para o bem-estar, para a felicidade, para o desenvolvimento humano, ela pressupõe, também na etimologia da palavra autonomia, tem ali a chave, o caminho das pedras. A autonomia é composta da parcela nomos, o nomos grego, né, que ela traz a ideia da norma, da regra, né, e auto, que está voltado para dentro, para o próprio sujeito, né? A ideia da autonomia é a ideia de uma regra, de uma norma, que inicialmente ela vem de dentro para fora. Inevitável. A criança não nasce com a norma, com a lei, com L maiúsculo, internalizada. Não pode isso, não pode comer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na educação infantil, essa é a tarefa fundamental. Estabelecer para a criança essa dolorosa travessia, esse ritual de passagem que retira a criança do trono doméstico, Sua Majestade o bebê, que vem para o Barilã, e onde ela era membro da nobreza e era chamada de Sua Majestade, de repente ela vira um reles mortal, um simples plebeio. Então, essa passagem é uma passagem, via de regra, dolorosa, né? Não é à toa que na educação infantil tenha todo aquele trabalho penoso, umas crianças mais, outras menos, adaptação, mamãe lá fora, mamãe atrapalha às vezes, é um horror, né? Às vezes a criança ajuda, saudável e tal, mas o que a escola vai dizer na educação infantil, nas entrelinhas, o tempo todo, especialmente na educação infantil? Filhinho, aqui nessa instituição, você é super bem recebido, acolhido, aconchegado, será tratada muito bem, com uma condição muito especial. Aqui existe regra, e essa regra vai para todos, independentemente da sua etnia, independentemente do seu credo, aqui no meu caso, mas independentemente da ideologia, da família, ou seja lá, de qualquer característica da natureza, a regra aqui é universal, vale para todos, independentemente de onde você vem, a regra deve valer para todos. O que a escola está fazendo nesse momento? Quando dolorosamente destrona a criança e diz para ela: olha, aqui você é tão somente mais uma no meio dessa comunidade de outras crianças. A escola está fazendo o ensaio, a preparação para o campo civilizatório. A entrada na civilização humana pressupõe o acatamento de uma regra fundamental que não está escrita só na Declaração de Direitos Universais do Homem ou na Constituição de cada nação no planeta, para quem tem Constituição. Ela deve ser inserida do ponto de vista psíquico
como uma marca indelével, sob risco do sujeito não conseguir adentrar integralmente a condição plena da sua característica de humanidade. Aquilo que nos torna humanos não é simplesmente a aquisição da linguagem na primeira infância, ou a aquisição do conhecimento. Isso não nos torna humanos, isso nos torna humanoides, capazes de falar, ler, adquirir conhecimentos, mas a lente através da qual os valores éticos, morais, a generosidade, a religiosidade, a solidariedade humana, o amor universal, etc., etc., vai depender da qualidade desse freio psíquico estabelecido por família e escola ao longo da educação dos nossos filhos. Mas de que freio a gente está falando? O freio, a voracidade natural, saudável, que se encontra em qualquer bebê. O bebê não pede, mamãe, por favor, o leite. O bebê, eu quero agora, a qualquer preço, e quero imediatamente, sob pena de acordar o prédio todo se você não me der aquilo que eu quero imediatamente. Essa é a lógica natural de qualquer bebê. A questão toda é que humanos às vezes se constituem e continuam chorando quando não dão de mamar aos 8, aos 18 ou aos 58. Batem o pezinho, mordem, atacam, agridem e são violentos. O bebê tem a violência própria, filogenética da nossa espécie. Ele está lutando ali pela sobrevivência, pela vida, né? O freio psíquico corresponde a esse trabalho cansativo, recorrente, repetitivo, que a gente faz cotidianamente, sob a forma de vai escovar os dentes, desliga o celular, está na hora de dormir, está na hora de acordar. Às vezes são pré-adolescentes levados ao consultório, as mães, pais relatam, mas a cada manhã é um parto para acordar e tal, eu preciso ir lá e abrir a janela um pouquinho, depois levo o leitinho, depois dou um beijinho, na terceira vez não sei o quê. Eu pergunto assim, quantos anos? 12 anos. Mas vem cá, não tem despertador, não tem celular, não... Como assim? Mamãe vai acordar, mamãe leitinho, papai, por favor. Assim, é como se os pais estivessem dizendo, ainda são vossas majestades os adolescentes. E serão seres, provavelmente, estudando numa boa escola, classe média, tendo acesso aos meios de informação, etc., avançarão vida fora. Mas do ponto de vista da sofisticação da condição humana, estarão na superfície. Terão dificuldades na possibilidade de inserção social. Inserção social e constituição de identidade não tem a ver com classe social, etnia ou o que quer que seja. A capacidade de se inserir socialmente é algo que pode ser constituído fundamentalmente a partir dessa ideia simples. O que tem a ver escovar os dentes com inserção social, com no futuro mercado de trabalho? O que tem uma coisa a ver com a outra? Acordar, comer na hora, comer couve ou batata frita,
O psiquismo que está suficientemente contido na sua compulsão por um prazer incomensurável, porque, de novo, a pulsão devoradora, onipotente, tirânica de qualquer criança é natural e deve ser compreendida como uma tarefa de destituir essa voracidade infantil. E, portanto, a criança vem ao mundo com esse aparato orgânico para poder sobreviver, do ponto de vista da nossa espécie. O que torna a criança humana é a instituição do freio. Ou seja, se a criança não está contida na sua voracidade, na sua tirania, eu quero do meu jeito, quero agora, quero materialmente, e à medida que a criança vai se desenvolvendo e se sofisticando na capacidade de manipular os pais, chega um momento que os pais declaram quase que com um atestado de falência, com firma reconhecida, não sabemos mais o que fazer. Como assim? Não. Ele bate a porta, diz que vai, eu disse que não vai, vai à praia, diz que vai, não vai, e ele vai e foi. Eu digo, quantos anos? 14. Então, bom, deixa esse garoto, deixa essa menina em casa, e vocês venham semana que vem, vamos fazer um trabalho aqui, porque esse não é um problema fundamentalmente dessa criança ou desse adolescente. Nossos filhos não aprendem através daquilo que a gente ensina a eles. Não seria muito fácil. Bastaria a gente dizer, por exemplo, nessa casa aqui, tem hora para jantar, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem que escovar os dentes, o computador está hora, tem dever de casa, tem o judô, tem o balé, parará. Bota lá no espelho, escreve e tal. A humanidade não funciona assim. A criança, o adolescente, o adulto, todos nós, estamos dirigidos psiquicamente, organicamente na direção do prazer. Seja lá de que prazer a gente esteja falando. O psiquismo humano, a indústria do entretenimento não tem esse sucesso todo, senão para atender essa compulsão das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos teenagers, etc. Essa vocação para a satisfação oral, para a satisfação do entretenimento, para a satisfação sexual, da atividade física, da aquisição do conhecimento. Todas essas formas de satisfação humana são bem-vindas. O que a gente vai dizer, o que a escola vai dizer e deve dizer para a escola, ou para o aluno, somos capazes de entender que você está de saco cheio, sei lá, 11 horas, 11h30 da manhã, e já está olhando o relógio, que quer ir embora, o sol está bonito e tal, mas isso que você está sentindo agora, você sentirá vida fora. E vai acostumando, queridinha, pode tirar o cavalinho da chuva, porque se você não aprender isso dessa forma, adocicada aqui dentro dessa instituição, ou você jamais aprenderá, ou você aprenderá de uma maneira muito mais dolorosa. A dor é inexorável. E quando eu falo de dor, eu estou falando da frustração inexorável do cotidiano. A felicidade, se é que ela existe, ela tem o caráter fundamental da transitoriedade, da fugacidade. A felicidade, ela está marcada, para poder haver felicidade, é preciso que haja contraste. Para o aluno, para o nosso filho chegar e poder dizer no final do ano, feliz, passei de ano, foi preciso que ele vivesse a privação, a ausência,
a falta para que o bem-estar da completude transitória pudesse vir à tona e dizer, a partir do plantio, eu obtive a colheita. O que está sendo veiculado permanentemente pela cultura contemporânea é o imediatismo da colheita, independentemente do plantio. Ou seja, a proposta dos coaches, a proposta dos influencers, a proposta que está sendo veiculada o tempo todo, olha só, eu tenho aqui uma fórmula, não precisa fazer aquele percurso todo. Faculdade, eu vou te ensinar como ficar rico em 5 aulas. Como ganhar dinheiro, como... Outro dia eu ouvi um negócio frequente, né? Como acabar com a sua ansiedade em um programa de 20 horas de aula, um valor de não sei quanto. Como se a ansiedade não fosse parte integrante do funcionamento humano. Essa epidemia, essa pseudo-epidemia de depressão, está lá, nas manchetes. Mal do século, a depressão. Depressão na adolescência. Índice de suicídio avançando na adolescência. Às vezes pré-adolescência, fim da infância. Verdade. Mas esses diagnósticos que estão sendo veiculados quando a gente compara de um diagnóstico de depressão do século passado, quadros melancólicos, quadros depressivos, verdadeiramente, e em geral com componentes orgânicos, em que precisavam efetivamente ter uma abordagem neuroquímica. Isso que se chama hoje de mal do século, essa epidemia da depressão, o que se vê depressão na adolescência, e eventualmente um uso excessivo de medicação, seja para depressão, seja para ansiedade, seja para agitação psicomotora, eles falam de uma questão fundamental que está relacionada com esse tema que a gente está dizendo. Quer dizer, há uma sensação de um desconforto muito grande de todos nós adultos, de uma forma geral. Mas, de novo, crianças e adolescentes não têm o filtro que nós adultos temos. E a veiculação diz o seguinte, olha aqui, esse é o padrão. Você deveria estar no 7º ano, no 5º ano, no 29º ano, ou na adolescência, já tendo ficado com tantos meninos. Você nunca beijou na boca? Mas vem cá, o manual aqui da galera diz que já deveria ter beijado na boca. Poxa, mas um beijou muito cedo, o outro beijou tarde, o outro, o cabelo da menina não está conforme aquilo que deveria ser o padrão, ou a fantasia de performance sexual de um garoto de 16 anos, que diz no consultório que está tendo uma vida sexual bastante precoce, com a menina da idade dele, e usa um comprimido de Viagra aos 16 anos, pelo temor de que, se não der tão certo como eu imaginaria, no dia seguinte toda a escola saberá, porque vai estar no Instagram, e não só essa escola, o Rio de Janeiro saberá das minhas limitações. Então, a questão da autoimagem corporal, a questão das fantasias relacionadas à sexualidade,
a questão relacionada às expectativas que meus pais têm de mim, as expectativas que eu construí de mim mesmo aos 13, aos 23, aos 8, na contemporaneidade, são muito mais pesadas do que eram na nossa época, em função da expansão da virtualidade. Isso significa que a nossa atuação como educadores, ela tem que se sofisticar na compreensão desse fenômeno, das lentes através das quais os nossos filhos estão enxergando o mundo. Porque nossos filhos estão indo para a escola, estão indo para a aula, vão para a casa do amiguinho, dormem à noite. Se não há uma sintomatologia assim, muito exuberante, de um retraimento além da conta, de uma agitação psicomotora excessiva e tal, a banda vai tocando, manda para a escola e a gente não tem muito tempo, porque o tempo está escasso, a gente corre para lá e para cá, mas aquilo que invisivelmente está se dando dentro do psiquismo dos nossos filhos é uma batalha medieval a cada dia. Como é que eu chego na escola? Como é que está meu cabelo? Poxa, mas todo mundo foi convidado por bar mitzvah no chulaninho. Não sei se acontece isso, alguém não é convidado. A festa de aniversário, sei lá o que é. É um drama. É um drama. Que bobagem. É um drama. A gente esquece da nossa adolescência. A menina apaixonada pelo, sei lá, 8 anos, apaixonada pelo garotinho lá de 8, leva lá o chocolatezinho, um lacinho, entrega lá pro garoto, sei lá, dá pro outro, joga fora e tal. A questão da sensação fundamental de estar sendo querido, de estar sendo valorizado, de estar sendo reconhecido, aponta para algo que é fundamental para a nossa saúde mental, que está em curso ali, aceleradamente em curso, independentemente da aquisição do conhecimento, que é, se a gente quisesse botar um rótulo, quem sou? O quanto sou querido? O quanto me sinto integrado? Quem eu acho que conseguirei ser? Como conseguirei ser? Como conseguirei dar conta dessas demandas que estão colocadas no mundo de uma maneira geral, para as quais me sinto despreparado, despreparada? Manifestações de ansiedade, porque isso que é confundido, muitas vezes confundido pela psiquiatria, quadros de depressão nada mais são do que uma sensação de que eu estou em desacordo com o mundo, que eu estou em desconformidade com os meus pares na minha pequena comunidade, do meu bairro, da minha escola ou na minha comunidade étnica. E isso me traz uma aflição, uma inquietação enorme. E essa inquietação, ela tem que ser trabalhada como algo própria da naturalidade da condição humana. A condição humana é imperfeita, é falível, é passível de frustração o tempo todo, ela é passível, boa parte do tempo, de exclusão, de rejeição. A tentativa da gente produzir um mundo fantasioso para os nossos filhos, onde não haverá falta, produz efeitos exatamente contrários àquilo que a gente deseja. Freud usava uma metáfora, isso no início do século XX, e que foi se agravando ao longo da contemporaneidade. Ela já era difícil no início do século XX, ela ficou muito mais difícil. Ele dizia na época, isso em 1929, na obra Mal-Estar na Civilização,
Ele dizia o seguinte: estamos enviando os nossos jovens para uma expedição polar com trajes de verão. E ele dizia, através dessa metáfora, que nós estamos empurrando para o mundo, mandando nossos filhos, lá na época, para o mundo, inteiramente despreparados para o mundo tal como ele é. Ele dizia no mal-estar da civilização: a condição humana traz uma espécie de maldade atávica, de uma agressividade inerente à condição humana. E ele, quando foi se aproximando de 1939, ele foi confirmando aquilo que a Primeira Guerra Mundial já tinha mostrado, ele já tinha intuído na clínica, na relação com o psiquismo humano, a despeito da consciência dizer: olha, eu quero o melhor para mim, para minha família, etc. A agressividade, a violência é inerente à condição humana. E a única forma, e ele propõe, em 1918, até de uma maneira um tanto quanto ingênua, no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, acho que foi em Budapeste, ele propunha uma espécie de cruzada dos psicanalistas, uma espécie de preparação das famílias para a educação dos filhos, que pressupunha mais ou menos isso que eu tentei dizer nesses minutos até aqui, que a um só tempo o acolhimento, o afetivo é parte integrante da saúde mental, a um só tempo o freio moral, a familiaridade com a frustração, o ensinamento com a inevitabilidade da dor era uma condição que atenuaria a nossa miséria e imperfeição humanas. Porque ele dizia o seguinte: se o sujeito vai para um casamento, vai se casar, e a noiva, o noivo, sabe que a condição humana é imperfeita, que as dificuldades serão imensas, que as adversidades serão enormes. Se o casal sabe do ponto de vista psíquico, não racionalmente, se ele sabe no sentido de ter a sua fantasia de idealização, de felizes para sempre, de que a vida será inteiramente feliz, de que um casamento nababesco, no Copacabana Palace, ou uma festa de bar mitzvah, etc., ou de aniversário, seja lá do que for, nababesca, aponta e ilude para uma fantasia idealizada de uma existência indolor, Freud dizia: há um erro aí fundamental. O melhor que se pode fazer sobre a condição humana é saber da nossa falibilidade, é saber da nossa miséria humana, porque a miséria humana, a agressividade e a violência inerente à condição humana não nos condena à infelicidade. Porque se a gente sabe da presença da agressividade humana como parte integrante da condição psíquica humana, a gente passa a lidar com a humanidade e com a minha própria agressividade de uma outra forma. Eu estou entrando num casamento. Eu sei das dificuldades desse projeto. Ao passo que, se eu imaginar que seremos felizes para sempre, como eram os casamentos do século XX, a imagem do príncipe encantado que arrebataria aquela mulher para uma felicidade permanente, mostrou a inexequibilidade desse projeto. Se a gente sabe
das durezas do mundo, e nós sabemos na condição de adultos, a nossa tarefa fundamental é informar aos nossos filhos, é prepará-los para o mundo que está lá fora. Porque se a gente quer os nossos filhos numa universidade de excelência, se a gente quer que os nossos filhos, porque eles vão se deparar independentemente da nossa vontade, morando no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, Nova York e Nova Delhi, eles vão se deparar com substâncias químicas aos 14, 15, cigarro eletrônico, maconha, etc. Algo. Eles vão se deparar, e ainda bem que vão se deparar, com a sexualidade. Esperamos que eles vivam uma sexualidade saudável, involucrada no afeto, no respeito. A gente espera que os nossos filhos obtenham prazeres orais com a gastronomia, mas a gente não quer que eles se tornem obesos mórbidos. Quando a gente diz não, seja lá o que for, não vou dar, não vou deixar, vai dormir, não, vai dizer, não por quê? E quem manda nessa casa é o Senhor, porque aqui tem regra. Ah, mas mas eu li lá no manual de influência lá que a gente tem que explicar e não, tem que explicar o não, até a página 2. Na página 3 já está explicado, é não, e vai dormir, não quer assunto. A gente vive um momento da história da humanidade, alguns autores chamam de dissolução do patriarcado, né? Aquelas figuras que começaram lá atrás, representativas da divindade, que foram substituídas pelos monarcas, que atravessaram 1000 e tantos anos, e que mais tarde o pater família foi o herdeiro desse patriarcado. Hoje não tem mais o pater família tal como a gente concebia há 50, 100 anos atrás. A autoridade está diluída numa horizontalidade. É só a gente olhar as corporações de uma maneira geral. As decisões são tomadas em uma espécie de um conselho. A autoridade do professor, que era uma autoridade inquestionável, indiscutível, ela está desgastada. A nossa autoridade de pai e mãe está desgastada, porque há verdades que estão sendo veiculadas pela lógica algorítmica da comunicação contemporânea, e a gente falar em verdade hoje é de uma complexidade enorme, porque o nível de desinformação que a gente tem de uma maneira geral, informações controvertidas que para nós adultos, a gente tem que usar lente de aumento e usar de todos os nossos artifícios cerebrais para tentar dar conta do que estão dizendo e como é que está o mundo, ou quem está dizendo a verdade, se é que existe uma verdade, né? Então, imagina com a dificuldade que nossos filhos têm e o risco que tem de serem abordados por uma verdade, uma pseudo-verdade em geral perigosa, né? Então, o freio colocado dolorosamente, porque na medida que você está dizendo esse não cansativo, que quando a gente chegar em casa daqui a pouco, vocês vão ter que repetir. Já fez o dever de casa? Já tem um negócio aí para levar para a piscina, né, e tal? Comeu aquele verde que tinha que comer, olha, Coca-Cola uma vez por ano e tal? Isso é repetido à exaustão, ou seja, do ponto de vista, usando a linguagem psicanalítica, destituindo o narcisismo dos nossos filhos, destronando.
destituindo a fantasia de que o mundo lá fora estará aos pés dos nossos filhos. Não estará, independente do que a gente acumulou materialmente, independente do conhecimento que a gente acumulou, independentemente do poder político, moral, intelectual, financeiro que a gente possa ter. A enchente no Rio Grande do Sul, o fogo, ou qualquer efeito da natureza, não reconhece o que quer que seja da condição humana. E o que a gente pode fazer de melhor para os nossos filhos é ensiná-los acerca do mito da educação analgésica, não nessa linguagem, mas dizer para eles que se eles querem, em alguma medida, colher o que quer que seja, eles vão ter que plantar. E plantar dá trabalho. Passar de ano dá trabalho. Ficar na escola durante o dia é penoso. Não está aprendendo só a matemática, o português ou o idioma. Ele está aprendendo, antes de tudo e acima de tudo, a contenção da onipotência da condição humana, intrínseca. Ele está aprendendo sobre a necessidade de destituir-se, de lidar com aquele garoto ou aquela menina com quem ele não vai com a cara, com aquele que é diferente, com aquele que tem uma dificuldade, com aquele que tem uma dificuldade emocional, com aquele que tem um diagnóstico especial, e que o respeito pela diferença, o acolhimento da diferença, é parte integrante do desenvolvimento daquilo que a gente tem de melhor na condição humana, que é a humanidade. E que o conhecimento por si só não nos torna humanos. O que nos torna efetivo humano, segundo a psicanálise, é a sofisticação desse freio civilizatório sem o qual a nossa espécie corre o risco de sucumbir. Obrigado pela atenção.